Você, como mãe ou pai, percebeu que hoje existe um erro silencioso destruindo o caráter de muitas crianças, que é tratar elas como o centro da casa. E às vezes nós fazemos isso inconscientemente. Hoje na sociedade nós temos visto uma grande mudança dentro dos papéis dentro do lar. Hoje nós vemos os pais servindo os filhos e os filhos mandando dentro da casa. Nós que podemos fazer para não repetir aquilo? E se estamos observando que isso está acontecendo no nosso lar, vamos, que podemos fazer? Hoje nós vamos entender isso. Entre os 2 e 4 anos, isso é alimentado de forma bem forte. E sabe uma coisa? Isso não forma autoestima, ou seja, ceder tudo o que ele quer não forma autoestima. Forma egoísmo, fragilidade emocional e futuro sofrimento para ele. Ellen White tem uma frase bem clara que diz: quando tudo gira em torno da criança, ela perde a capacidade de lidar com a vida. E sabe uma coisa que mais perde? Perde a capacidade até de ouvir a voz de Deus, porque ele somente aprendeu a fazer tudo do jeito dele e não a ser submisso à vontade de Deus. Hoje nós iremos falar sobre esse ponto bem importante. Crianças não devem ser o centro de atenção. Veja, de 2 aos 4 anos de idade, o cérebro está desenvolvendo áreas ligadas à autorregulação emocional, à empatia, à compreensão de limites, à formação de consciência moral e modelos de comportamento social. Percebe? Essas idades são fundamentais para você ensinar a seu filho a que eles não são o centro de atenção. É neste período que ele vai começar a testar as fronteiras e tentar descobrir qual que é o seu lugar dentro da família. Ou seja, ele vai começar a testar os pais até onde ele pode ir. Se o pai ou a mãe são fáceis de ceder, quem que é mais firme, quem não é mais firme, com quem que pode ir além das fronteiras, com quem não pode ir além de lá. E também ele vai tentar descobrir qual que é a sua posição dentro do seu lar, ou seja, ele é sumiço ou ele tem a capacidade de começar sabe, dominar em certa forma a casa. É nesse momento que ele descobre como criança. Às vezes a gente minimiza muito as crianças e os infantiliza. Mas lembre, eles estão constantemente olhando, observando e aprendendo, especialmente nestas cidades. Eu vou repetir, dos 2 aos 4 anos, o cérebro está desenvolvendo áreas ligadas à autorregulação emocional, compreensão de limites, a empatia. Isso é importante. Por isso que nós devemos de estar muito atentos nesta etapa de fase etária para a gente realmente educar e ensinar a eles princípios e valores importantíssimos para eles não serem futuros adultos egoístas e frustrados na vida. Se a criança é ensinada mesmo sem intenção a acreditar que tudo gira em torno dele, o cérebro dele vai interpretar o seguinte: eu sou o centro, todos devem me servir, se algo me frustra, eu devo reagir. É assim como o cérebro dele vai começar a entender a situação e daí para frente o comportamento vai se formando ou desenvolvendo em base àquela informação que ele está recebendo. O caráter dele vai se formando em base a essa informação que também está desenvolvendo. Percebe? Por isso que em Provérbios 19:18 fala: corrija a criança enquanto há esperança. Deus nos deu esse conselho com antecipação. Corrija a criança enquanto há esperança, porque depois das faixas etárias mencionadas aqui, se torna muito mais difícil. Então, as crianças de 2 a 4 anos de idade não devem ser incentivadas a pensar que devem ter tudo o que pedem. Eles precisam aprender a ser pacientes. Muitas vezes, quando os filhos pedem uma coisa, uma bolacha, colo, na hora, os pais já vão e correspondem naquilo que eles pedem, porque por evitar ver eles chorarem, por evitar depois certas birras, enfim. Mas é importante permitir que elas entendam que há tempo para tudo e não na hora e o exato momento que eles querem. Os pais devem ensinar lições de abnegação e nunca devem tratar eles de maneira que levem a pensar que são o centro de todo. E sabe uma coisa? Como ensinar isso? Veja, pais, a primeira exibição de traços de caráter egoísta que você percebe neles, que você observa, já seja na sua presença ou quando ele está na companhia de outras crianças, imediatamente o pai ou a mãe que observou aquilo tem que pegar a criança
e procurar restringir esses traços dos filhos, corrigir no momento, não esperar chegar em casa e falar, olha filho, lembra que você fez isso com fulano e fulano? Não está correto. Não, é na hora exata que deve de ser corrigido. Pegar a criança, fazer para um lado e falar com ele. Dizer, olha, essa sua atitude não foi correta, pede perdão do menino. Ou, por exemplo, não quer compartilhar. Não, você pega o brinquedo dele e fala, vamos compartilhar, agora é o momento dele. É na hora, é nesse exato momento tem que ser aproveitado. Porque se você esperar, o seu cérebro já esqueceu aquela atitude, e quando receber a repreensão, não vai ser tão forte quanto ele cometeu o erro nesse momento, nesse exato momento, percebe? Então, vocês têm que restringir se vocês querem evitar que seus filhos sejam egoístas, sejam orgulhosos e virem e achem que tudo gira em torno deles. Por isso que devemos de ter muito cuidado e sempre estar de olho, mesmo quando a gente está em ambientes sociais, às vezes a gente se desliga e deixa eles, né? Mas nós devemos estar sempre de olho nas atitudes que eles vão desenvolvendo com os outros, para a gente corrigir a partir disso. E também mesmo dentro da casa, se ele tem a tendência a ser o filho único, por exemplo, não devemos de permitir que ele tenha tudo o que queira. Ao contrário, tem que ter limites. Se ele é o caçula, né? Normalmente a gente está tendo a costume de dar tudo o que quer porque é o caçula, né? Mas não, é aí onde a gente realmente deve de restringir, para que ele não ache que ele tem direito a tudo e a todos. Então, alguns pais dedicam muito tempo e atenção também para distrair os seus filhos, quando estão com ele, já seja em ambientes sociais, já seja dentro de casa. Parece que às vezes os pais não se desligam dos filhos e ficam o tempo todo com ele e acabam se cansando, esgotando. Mas por quê? Porque se deixa um pouquinho o filho já faz bagunça, etc. Não. Dessa forma, você também está ensinando a ele e está dizendo inconscientemente que ele é o centro de atenção. Não, mas não deve ser assim. Nós também devemos de acostumá-los a divertirem-se a si próprios, exercer a própria criatividade e habilidade. Você só fica de olho, de longe, né? Mas deixa que ele também tenha momentos para desenvolver essa própria criatividade, para ele não estar 100% no seu pé, porque eles devem de aprender sabe, explorar um pouco além, sozinhos, sabendo que você está de olho também neles, né? Então, nós devemos de ensinar a criança enquanto há esperança. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos evitar que eles se tornem o centro de atenção? Vou te dar aqui umas dicas rapidíssimas, que são: coloque limites muito claros neles, dependendo da idade. Poucos limites, mas coloque de forma bem clara e firme. Tenha uma rotina constante com eles. Gente, eu sempre repito disso. Se você não sabe como fazer, eu tenho um vídeo no YouTube onde falo especificamente como fazer essa rotina. Depois, não atenda a ele imediatamente, sempre que ele quer. Não ceda às coisas. É importante ele desenvolver paciência para desenvolver domínio próprio. Então, seguinte dica: ensine ele a aprender a esperar. Não dê tudo na hora. Entende? A não ser que seja uma necessidade realmente urgente e biológica, ali a gente entende, mas se são coisas que pode esperar, ensine a ele a esperar, quer seja 5 minutos. Ensine a ele o não, seja firme com seu não no momento certo, sabe? Mas não de forma irada, mas de forma firme e em paciência. Fale: não, filho, isso não vou te dar. Não precisa dar muita explicação, mas ele tem que aprender que os nãos de mamãe, os nãos de papai são nãos, ok? E permita que ele participe da casa de forma simples, ajudar dentro de casa. Por exemplo, guardar brinquedos, levar um paninho de um lado para outro, participar com atividades familiares juntos. Se vocês vão fazer uma atividade em grupo, permita que cada um tenha o seu tempo e seja respeitado, não seja pulado o tempo do outro só para dar lugar para a criança, só porque está chorando. Não, permita que ele espere o seu tempo certo. E somente assim ele irá desenvolver domínio próprio, irá ver que ele não é o centro da atenção e também o cérebro dele irá entender
que existem limites e os limites são saudáveis. Criança que cresce num lar onde entende tudo, onde aprende, aliás, tudo isso, é uma criança saudável, uma criança melhor preparada para enfrentar os desafios que tem lá na vida adulta, etc. Então, fica aqui os conselhos. Gente, preste atenção. Se você está correndo o risco de dar tudo o que o seu filho quer para evitar momentos desastrosos, preste atenção e comece a dar, dê um stop e comece agora a ser firme com a ajuda de Deus. Peça a ajuda de Deus, porque somente Ele irá te ajudar a saber como educar o seu filho nos princípios corretos.